Jackson, se for do teu desejo, eu coloco a gravação aqui para a gente, né? Então, já está sendo gravado. Né? Sem problema. Então, ok, então vamos começar, né? Oficialmente as apresentações, então, dos nossos trabalhos de conclusão desse primeiro semestre. Então, o aluno Jackson Thiago Miranda, ele vai fazer a defesa dele, que é o projeto, né, a instalação, um projeto elétrico para fornecimento de energia elétrica para um posto de abastecimento de aeronaves. Então, Jackson, tu tens agora 20 minutos para fazer a tua defesa e depois a banca vai começar com as arguições, com as observações, tá? Nós vamos fechar as câmeras para não atrapalhar a tua apresentação, tá bem? Perfeito. Todo mundo visualiza minha tela? Isso. Positivo. Vamos lá, então. Eu sou o Jackson Miranda, o meu orientador é o professor mestre Eduardo Augusto Martins. O meu trabalho se intitula Projeto Elétrico para Fornecimento de Energia Elétrica para um Posto de Abastecimento de Aeronaves. A empresa ela trabalha na área de projetos industriais, ela atua nessa área. O nosso principal cliente, ele trabalha com o comércio de óleo e gás. O objeto de estudo desse trabalho específico, ele é um posto de abastecimento de aeronaves, PA. Por ser um projeto iniciado do zero, a partir de um terreno, ele conta com um conjunto com as disciplinas de engenharia civil e engenharia mecânica. Então, ele é um projeto multidisciplinar. E a contratação do projeto, ela é para a implantação de todo o sistema elétrico da base, desde o fornecimento através da concessionária, até desde os painéis de distribuição na base até cada ponto final de tomada, dimensionamento e alimentação elétrica de motores das bombas para carga e descarga de combustíveis, climatização de ambientes, onde necessário, cálculos luminotécnicos para dimensionar a potência estimada para a iluminação, a distribuição da rede elétrica em toda a base e aprovação junto à concessionária de energia. Então, se objetiva com esse trabalho atender a todos esses pontos de alimentação elétrica, mostrar um passo a passo para o dimensionamento dos condutores e dos sistemas de proteção elétrico e mecânico dos condutores, aprovação da proposta por parte do cliente para que seja executado a obra posterior com o projeto em mãos, uma aprovação junto à concessionária de energia local para o fornecimento de energia elétrica e, como de costume, gerando da empresa o menor custo possível para o cliente. Esse trabalho, então, ele é referenciado basicamente por normas, sejam as normas brasileiras, e aqui podemos citar a 5410 como a principal delas, porque depois que é realizada o rebaixamento da tensão primária para a secundária, todos os pontos da base eles são atingidos através de tensão secundária. Então, a 5410 ela é aplicada para todos os pontos. Existem pontos específicos nesse caso, como a norma NDU 001, que é a norma da concessionária de energia local. Ela diz respeito a fornecimento de energia secundária para um local. Então, mesmo que seja fornecimento de energia secundária, foram utilizadas algumas partes dessa norma para se realizar o projeto, para apresentar para a concessionária algumas justificativas de cálculos na tensão primária. E a NDU 002, que é a da concessionária para fornecimento de tensão primária mesmo. As próprias normas do cliente também, elas trazem diretrizes mais específicas para construções dentro dessas bases de comércio de óleo e gás. Então, a metodologia ela se baseia através do levantamento de campo para uma compreensão lá do gerente da base do que ele realmente quer que seja instalado, qual a necessidade dele. Se aproveita desses levantamentos também para se verificar as infraestruturas quando existentes, para ver o que pode ser utilizado, o que precisa ser alterado, pode ser aproveitado. Neste caso em específico, da parte da elétrica, foi no levantamento de campo, foi visualizado que existia uma rede elétrica de distribuição passando em frente ao local que deve ser atendido.
Internamente, como ela é um projeto multidisciplinar, internamente é fechado um escopo em conjunto com as disciplinas envolvidas dentro da empresa, nesse caso a civil e a mecânica, oferecendo um escopo para o cliente. Então realize essa reunião junto com o cliente para alinhamento desse escopo. Ele pode sugerir que sejam incluídas coisas ou excluídos itens dentro desse escopo. E a partir desse ok, é iniciado de fato a realização dos cálculos e a execução do projeto. A empresa, como falado anteriormente, ela é um posto de abastecimento de aeronaves, fica localizado no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, Mato Grosso. E a infraestrutura desse posto hoje, ela já não atende a demanda requerida no local, seja por, como a gente pode ver aqui, esse acesso dos caminhões aqui é um acesso único, então é difícil dos caminhões entrarem e manobrarem. Eles só têm essa entrada para poder entrar e sair aqui pela rua e também diretamente para o aeroporto, para abastecimento de aeronaves. Então, em conjunto também com os tanques de armazenamento de combustíveis que já não atendem a demanda solicitada. Então, foi solicitado junto à Infraero um terreno, um novo espaço junto ao aeroporto, que foi fornecido para que a empresa possa fazer essa expansão. A disciplina de engenharia civil, ela elabora, a partir das necessidades da engenharia mecânica, um layout. Então, a engenharia mecânica passa lá qual a necessidade de tanques de armazenamento que se faz necessário em litros, qual a necessidade de locais para carga e descarga de caminhão desses tanques para os caminhões e vice-versa, e a civil elabora então um layout para atender essas demandas. Também eu já aproveito e já propõe esse layout para áreas administrativas, para coberturas de bombas onde se façam necessários e demais infraestruturas que se entende necessária. Então, como essa parte da obra ela é referente somente ao projeto, além de atender a expectativa do cliente, se busca principalmente a aprovação da concessionária para o fornecimento de energia. Então, se baseia basicamente no levantamento de cargas do local, das novas instalações, para poder se determinar uma metodologia de atendimento e solicitar para a concessionária um estudo de viabilidade, se é possível atender tal potência e tal demanda em tal endereço. E a partir de então, poder realizar a execução desses documentos para entregar para o cliente e a entrada de solicitação com a concessionária. Esse levantamento de carga se inicia através do estudo luminotécnico. É utilizada uma ferramenta de apoio que se inserem as luminárias para tentar se chegar num valor de luminância mínimo estipulado por normas. Nesse caso é a NBR 8995, que estipula a iluminância mínima para locais de trabalho. Foi utilizada a NBR 5101, que ela é referente à iluminação pública, mas nesse caso específico ela foi utilizada para a área onde passam caminhões e carros dentro do posto de abastecimento. E o cliente também, a norma interna dele, traz diretrizes específicas para áreas de óleo e gás. Então, são atendidas estas normas e calculadas a potência total, a quantidade de luminárias e quais as potências para atender esses níveis estipulados por normas. Para carga de climatização, é utilizada também a ferramenta de apoio de uma fabricante, através do seu site, onde se entra lá e se insere informações como a área do local, como a quantidade de pessoas que habitam esse local, a quantidade de equipamentos elétricos e eletrônicos que tenham lá, qual o momento do dia que bate o sol nessa área, o tipo de lâmpadas, o tipo de cobertura. Então, se insere todas as informações e a ferramenta ela retorna com uma potência estimada para a climatização desse local. E aqui vale um ponto citado antes já da norma da baixa tensão na concessionária, porque é utilizado essa referência que o fabricante dá em BTU e relacionado com a potência em watts estipulada na norma da concessionária, para poder fazer esse cálculo de demanda dessa potência estimada. Para as tomadas de uso comum, é utilizada a 5410, que estipula as quantidades mínimas de tomadas e potências para os locais, e a partir disso, alcançando as quantidades mínimas, se é acrescentado sempre que necessário para algum uso específico, por exemplo, um uso de computador ou ar-condicionado, como já falado, ou porque você prevê umas tomadas a mais para bebedouro, cafeteira, impressora. Então, atendendo às normas 5410, pode ser acrescido conforme a necessidade do cliente.
Aqui a gente tem um exemplo do projeto, só para uma melhor visualização, com os locais de instalação dos painéis de distribuição, os locais de instalação das luminárias, as tomadas para o uso dos equipamentos, enfim. É realizado esses levantamentos para todos os demais ambientes das áreas da base. Os cálculos dos motores das bombas são utilizados informações repassadas pela engenharia mecânica. Então, é necessário uma bomba para fazer a carga e descarga de um determinado fluido. Então, se pegam informações do peso específico desse fluido, qual a vazão desse sistema, a altura manométrica, e se calcula a potência dos motores a partir disso. Aqui eu queria mostrar, acabei esquecendo, no software de apoio aqui da iluminação, só um exemplo do estudo luminotécnico da área externa da base. Então, aqui depois a gente pode ver melhor no outro software. Aqui a gente tem a subestação, aqui seria um prédio administrativo, e aqui uma curiosidade, um ponto específico desse tipo de local, que é o local dos níveis de iluminação. Aqui seriam em cima dos bocais dos caminhões, porque é os pontos que são utilizados para carga e descarga. Então tem que ter um nível de iluminação bem alto aqui para que se possa fazer essas cargas e descargas durante a noite. Aproveitando também que já foi falado aqui das bombas, isso aqui a gente fala depois. Tá. Enfim, realizados esse levantamento de cargas, são aplicados fatores de demanda, conforme norma da concessionária, para que se possa determinar a potência total instalada na base e qual seria a sua demanda. Tendo essas informações, se entra com o estudo de viabilidade junto à concessionária e já se solicitam as informações referentes aos níveis de curto-circuitos nos pontos. Esse projeto, em específico também, o cliente não quis entrar com o estudo de viabilidade e preferiu a entrega de todos os documentos por parte da nossa empresa para poder entrar já com um pedido de aprovação direto. Então, se utiliza a norma da concessionária para se estimar os materiais os equipamentos de proteção, que lá na norma diz que o nível mínimo de curto-circuito é de 10 kA. Então, foram estimados aqueles níveis para tensão primária. E para tensão secundária, esses níveis são estimados através das informações do transformador de baixa tensão. Então, se estima o nível de curto-circuito nos barramentos do transformador e, através das impedâncias nos trechos, são considerados níveis de curto-circuito nos painéis, dos painéis que derivam desse painel e da carga final, quando necessária. Se tem essa estimativa. Com essa estimativa, já pode-se determinar os níveis comerciais dos equipamentos que serão necessários. Então, com todas as informações, já se pode começar o dimensionamento dos condutores e proteções do sistema. Então, para dimensionar os condutores, também se utiliza uma ferramenta de apoio de uma fabricante de cabos, onde se inserem informações que são referentes ali a 5410, que ela determina importante. Por exemplo, o sistema, se ele é um sistema trifásico, monofásico, bifásico, qual o comprimento total do cabo, desde o ponto de alimentação até o ponto final da carga, a corrente de curto-circuito, qual a maneira de instalar, enfim, todas as informações que se fazem necessárias lá no 5410 se inserem no software e ele retorna com a seção estimada do cabo para atender tal carga. A seleção dos dispositivos de proteção contra surtos também se utiliza uma ferramenta de apoio de uma fabricante. Então, se insere informações referentes aos painéis ali, como o tipo do prédio que vai ser inserido, se é um prédio isolado no ponto alto, se ele tem um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o tipo de aterramento, o nível de curto-circuito. E essa ferramenta ela retorna também com o DPS adequado, bem como os disjuntores de proteção desse DPS, os valores já adequados para a instalação. O aterramento da base, a concessionária determina que em qualquer época do ano a resistência de aterramento não deve ser superior a 10 ohms. Então, se estipula, através de informações como a resistividade do solo, como a área total da malha de equipamento, da malha de aterramento, e o comprimento total de cabos instalado nessa malha, consegue-se estimar qual o valor que se aproxima da resistência.
se está respeitando esse valor estimado pela norma ou se faz necessária a instalação de mais hastes de aterramento ou maiores áreas dessa malha. Com essas informações, se consegue iniciar a parte da documentação para se entregar para o cliente, para a concessionária, porque já tem a seção do cabo, já tem os dispositivos de proteção, então se consegue iniciar a confecção desse documento, que seriam os diagramas unifilares, as plantas baixas, os memoriais descritivos, as memórias de cálculo, folha de dados, de materiais, enfim, o que foi pedido para o cliente consegue se iniciar a confecção nessa parte. E aqui eu queria mostrar algumas curiosidades, porque se estimam os eletrodutos também conforme 5410. Aqui a gente tem a subestação, conforme foi falado antes. A gente tem essas caixas de passagem para distribuição da rede elétrica. Aqui, como esses tanques de armazenamento, eles são referentes a combustíveis, então essa área é classificada, porque pode haver vazamento do combustível líquido ou vazamento dos gases. Então, qualquer faísca, qualquer início, qualquer coisa que possa iniciar um incêndio ali, ela é a tentativa de mitigação o maior possível. Então, esses skids, que são aqui onde os caminhões chegam para abastecer através desses skids, todo o material dele é realizado à prova de explosão. As conexões de proteção mecânica, que são nesse caso aqui, dos cabos, eles devem ter na conexão com o equipamento unidade seladora, que é um equipamento que evita a propagação de incêndio por tubulação, e não só nas conexões dos equipamentos, como também nas mudanças diárias. Por exemplo, aqui, a gente tem um sistema de combate a incêndio. Esse skid ele é alimentado por rede elétrica e também por um motor diesel, para caso falte energia elétrica durante o incêndio, o motor consiga operar. Esse trecho aqui, ele é classificado, uma área classificada como potencialmente explosiva. Então, a luminária ela é adequada para essa área. É instalado uma unidade seladora aqui, para que se possa evitar essa propagação de incêndio. E também na troca de área. Aqui tem uma área que seria área classificada, e aqui ela vai passar para uma área comum, que não é classificada. Então, tem que ter essa unidade seladora aqui também, para que não se tenha um início de uma propagação aqui e passe para uma área classificada. Então, voltando para cá, esses projetos foram entregues para o cliente, tá? E foram solicitadas algumas alterações, como a seção mínima dos cabos, dos condutores. O cliente solicitou que fossem utilizados cabos no mínimo de 2,5. Então, alguns cabos de iluminação que tinham sido previstos 1,5 foram alterados. Foi solicitadas alterações nas correntes nominais dos disjuntores para que sejam no mínimo 10 amperes, porque ele é um valor com um valor comercial de mais fácil aquisição. Então, todos os disjuntores previstos como 2, 4 e 6 amperes foram alterados. Algumas potências nominais dos motores foram solicitadas alterações também, como os motores dos portões eletrônicos, que segundo o cliente ele tem muitos ciclos durante o dia, então foi previsto um motor com uma potência um pouco maior. Aqui, a instalação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, ele não chegou a ser solicitado pelo cliente, só que os cálculos conforme a 5419, a norma NBS 5419, que é a que determina o SPDA, ele não se fazia necessária a instalação de SPDA nos prédios, só que a norma do cliente, a norma interna, ela determina que em todos os prédios deve ter SPDA. Então, todos os prédios foram projetados malhas de captação e suas interligações à malha de aterramento geral. Outra curiosidade é que esse projeto foi vendido em 2D para o cliente também. Só que como a área da base ela acaba sendo tanto limitada e tem muita interferência, a gente pode ver aqui entre as bases de civil, o prédio, as redes de tubulação e as próprias redes de distribuição elétrica, foi definido dentro da empresa que eles seriam apresentados em 3D, para que a gente tivesse uma melhor visualização dessas interferências para evitar o máximo possível. Então, a conclusão é que se atendeu ao escopo inicial oferecido e fechado com o cliente. As solicitações do cliente foram realizadas, algumas que se entendeu que poderiam ser, outras se manteve a ideia original.
Todas as normativas foram atendidas, normativas das concessionárias, das NBRs e, quando possível, a do cliente, tanto que o projeto foi aprovado pelo cliente e hoje se encontra em análise pela concessionária, que realmente se aguarda uma aprovação sem maiores dificuldades, devido ao segmento de todas essas etapas das normas deles. E obrigado pela atenção de todos. Era isso. Obrigado, Jackson, pela tua defesa. Tá? Tu pode deixar a tua apresentação na tela, caso teus avaliadores queiram te fazer alguma pergunta aí. Tá? Então, vamos passar a palavra para os teus avaliadores. Tá? Por uma questãozinha de ordem, eu vou solicitar, então, Vinícius, por favor, e depois o Paulo Ricardo, tudo bem? Pode ser, pode ser. Não estou acostumado aí antes do Paulo aí, mas vamos lá, né? Então tá. Inicialmente aí, obrigado, Jackson, pelo convite, professor Eduardo também, obrigado aí. Fiquei bem feliz de ser convidado e também, Jackson, fiquei bastante contente aí com o teu trabalho, tá? Então, acho que assim, tu aplicou diversas ferramentas e conhecimentos aí adquiridos ao longo do curso, né? Então, isso aí já, digamos assim, foi bacana de ver, né? E também já vamos antecipar aí, né, que da minha parte, assim, ao menos, né, não precisa te preocupar em relação à aprovação, né? Acho que tá tranquilo aí essa questão, tá? Acho que sim, né, fiz alguns apontamentos, né, no intuito de ajudar e de também, talvez, contribuir para melhorar aí um pouquinho a questão da apresentação final do trabalho, tá? Que vai ter as correções agora depois da banca, tá? Então, começar pelos pontos positivos, né? Inicialmente, assim, eu gostei bastante da tua metodologia, tá? Acho que tu desenvolveu bem ali, né? Quando o assunto é a parte prática ali, tu desenvolveu bastante, a tua linguagem foi clara, deu para entender ali que tem uma sequência lógica ali que tu seguiu para fazer o trabalho, tá? Fiz aqui alguns apontamentos, né? Depois eu vou te encaminhar por e-mail ali do que eu acho que faltou, de repente falar um pouquinho mais. Questão ali de algumas tabelas que estavam sem unidades em algumas variáveis, né? Fiz ali uns apontamentos também, né? A questão ali acho que foi nas tabelas 22 a 25 do teu trabalho, quando tu estás fazendo lá o cálculo das demandas, né? Aí também ali ficou faltando... Na verdade, tem ali uns termos incorretos ali que eu vou pedir para que tu revise, né? Quando tu fala lá, acho que é a potência final, na verdade, aquilo já é a demanda calculada, né? E aí faltou também aquela equaçãozinha geral para o cálculo das demandas parciais ali, né? Que é a potência instalada vezes o fator de demanda dividido pelo fator de potência. Eu vi que tu aplicou ela, mas eu procurei ela lá em cima no capítulo 2, né? E daí não tava. Então, de repente, vamos colocar ela ali, ao menos para ficar de orientação, né, do que foi que você usou, tá? Eu vi ali também no capítulo 3 que eu acredito que inicialmente o teu trabalho tinha mais um capítulo que tu deve ter suprimido, porque quando tu te refere à revisão bibliográfica, tu sempre diz tópico 3.15, conforme o capítulo 3, quando na verdade é o capítulo 2, né? Eu não sei se tu tinha mais um capítulo ali que depois tu juntou. Tinha. Parece. Daí faltou revisar ali de novo, né, essa parte. Então, do 3 em diante ali tem bastante tu te referindo ao capítulo 3, quando na verdade era o 2 ali que tu queria falar, né? Tá? Perfeito. O fluxograma também eu vou te pedir para dar uma revisadinha, tá? Pela questão assim que tem ali, eu vi que tu fez alguns, até tu colocou ele ali na tua apresentação, pode voltar ali naquele slide ali para a gente dar uma olhada. Nossa. Uhum. Então, ali. Então, assim, ó, a questão de fluxograma, tá? Depois dá uma revisadinha na questão os blocos, eles têm funções específicas, né?
Então, por exemplo, o bloco o retângulo, esse que tu usou, basicamente só esse, né? Ele, na verdade, ele é um processo, né? Ele é um processo. E tu usou ele como saída, daí é como se tu estivesse apontando para um processo e aí tu fica num beco sem saída, tu não sai mais daquele processo. Que nem ali, indicação de estrutura padrão de entrada. Tá. Daí depois que eu fiz essa indicação, porque eu não saio dali, entendeu? Fluxo, eu tenho que ter um fluxo, né? Então eu entendi o que tu quis dizer, na verdade, aquilo ali é uma saída tua, né? Então tem um bloco específico para te apontar saídas, tá? E daí dá uma revisadinha aí, né? O passo a passo, assim, tá adequado, mas a questão estrutural mesmo do fluxograma que tá precisando dar uma revisada, tá? Perfeito. Beleza. Agora, isso foi a parte que eu te falei, né? Vamos começar pelos pontos positivos. Aí tu já viu tudo, né? Agora vamos falar um pouco dos negativos. Bom, assim, ó, de negativo, tá, Jackson? O que eu vi, assim, que faltou, tá? Na introdução, eu vi que tu, assim, o teu trabalho, tu não seguiu muito aquele método, aquele modelo convencional de dividir em justificativo, objetivos, né? Tu fez ali um texto corrido para a introdução, né? Bom, não é que tá errado, né? Tu tem a liberdade para fazer, mas, de repente, na introdução, deixar mais explícito qual é que é o teu objetivo, tá? Se não me engano, tá na página... Deixa eu achar aqui o objetivo, dá para ver bem. Ali na página 13, o primeiro parágrafo seria o teu objetivo, né? Mas ali, ao invés desse trabalho, busca, coloca o objetivo principal deste trabalho é definir. Aí não resta dúvida, né? Tá ali a palavra objetivo, tá? No capítulo 2, tá? Eu achei que alguns tópicos tu explorou bastante, e alguns tópicos parece que tão importantes quanto aqueles que tu explorou, né? Parece que ficou um pouco a desejar, assim, tá? Eu elenquei aqui, por exemplo, né? Iluminação, né? Quando tu fala ali do tópico de iluminação, não fica claro qual é que é o método, qual é que é a forma que tu fez para fazer a definição da iluminação. Tu até colocou ali umas figuras que até você pode depois conversar com o teu orientador para, de repente, se vale a pena deixar elas ou não. Mas, assim, depois eu vi que tu usou o software, né? Um software ali, o Dialux, né? Mas qual é que é o método que esse software usa para calcular, né? De repente, explorar um pouquinho o método, apresentar as equações, nem que seja, assim, de uma forma simples, né? Porque para o teu trabalho não ficar extenso, mas ao menos entrar nessa seara aí, né? Não é o teu cálculo não foi manual, foi no software, né? Mas digamos assim que eu saberia fazer manual também, né? Então, dizer o que tem por trás do software ali, né? O que ele usou? O método dos lumens, né? Passo a passo ali do método dos lumens, deu, acabou. O método ponto a ponto, né? Então, acho que essa parte era mais importante até para ser dita, até do que explicar o que é iluminância, o que é ali que tu falou, tá? Outra parte ali, por exemplo, né, condutores elétricos. Só para dar exemplo, tem outras partes aqui que eu elenquei no e-mail que eu vou te mandar depois, vai ficar mais completo. Mas, por exemplo, ali nos condutores elétricos, essa parte dos condutores, para mim, é uma das mais importantes, se não a mais importante aí, dos dimensionamentos que tem numa instalação elétrica, né? É aí que a gente vê se futuramente vai ter problema na instalação ou não. E nessa parte dos condutores ali, então tu só elencou, né, o que deve ser considerado, tá, mas quais são os critérios para definir, né, capacidade de condução de corrente, queda de tensão, limites mínimos das tabelas, né, explorar mais, trazer quais são esses limites, né, quais são esses critérios que são adotados, né, o que a NBR 5410 diz sobre a capacidade de condução de corrente dos condutores, né? Tem que ser maior do que da proteção. Essa parte eu senti falta. Tá. Sim, na parte ali que quando tu entrou em cálculo da demanda e tal, né? Achei que ficou bem explicado daí,
né? A parte ali de cálculo de curto-circuito, proteção, vou deixar para o professor Paulo aí te dar um retorno aí, já que ele tem maior domínio aí dessa parte, né? Então, também para não ficar muito extenso aqui a minha fala, tá? Isso no capítulo 2. Aí no capítulo 4, tá? E a conclusão, né? Vamos trazer junto essa parte de finalização do trabalho, né? Primeiro, o capítulo 4, acho que tu não fez, assim, digamos, uma análise muito aprofundada dos resultados. Acho que o que tu trouxe ali naquele texto foi mais uma comparação, né? Uma questão de adequações e alterações que foram solicitadas pelo cliente, né? Vejo mais como dessa forma, assim, né? Tu abordou ali as coisas que você fez o dimensionamento de acordo com a norma, e daí, não, mas o cliente não queria iluminação cabo de 1,5, ele queria de 2,5, eu botei. Ele não queria aquele eletroduto, queria o outro, né? Tá. Né? Então, eu te sugeriria até isso, né, como incorporar, né, juntar com a tua metodologia, tá? Eu acho que até ficou pouco texto para ser um capítulo aquilo ali realmente, né? Então, de repente, pode ser uma última etapa da tua metodologia, que é ouvir o cliente e fazer as adequações ainda que ele solicitar no final, tá? Acho que pode ser isso. E na parte da conclusão, né, eu acho que faltou encorpar um pouco mais, tu trazer um pouco mais de análise, né, trazer um pouco mais ali a questão, o objetivo que tu inicialmente destacou lá no trabalho, ele foi atingido, né, os resultados, né, práticos desse trabalho, até os resultados para ti mesmo, né, pode colocar ali também qual é que foi o ganho profissional que tu teve, né, de desenvolvimento com esse trabalho, né, e também uma parte que sempre a gente tem nos trabalhos acadêmicos, no finalzinho lá, sugestão de trabalhos futuros ou previsão de trabalhos futuros, de repente, no teu caso, como é um trabalho bem prático, né, quais são as próximas etapas agora desse trabalho, né, então, acho que essas são as minhas dicas aí para, né, dar um pouco mais de corpo para o teu trabalho, né? Que nem eu te disse, a parte prática ali, tu matou no peito e foi, né? Assim, ficou lindo, tá? Aí a parte, assim, mais, digamos, acadêmica, né? Que o TCC aqui não deixa de ser um trabalho acadêmico também, né? Aí essa parte, acho que faltou, assim, uns pontos, desenvolver um pouquinho mais, né? Mas agora acho que vai ter aí um tempo para de repente implementar essas questões. Não é tanta coisa assim, né? Acho que agora que o trabalho já está pronto aí também a gente consegue implementar essas coisinhas, tá? Perfeito. Deixa só te fazer uma última pergunta aqui, se os professores me permitem. Durante a tua apresentação ali, tu falou a questão de resistência de aterramento de 10 ohms. De que norma tu tá te referindo? Então, as normas brasileiras, 5410, 5419, a 5419 principalmente, elas não estimam um valor determinado como 10 ohms, né? A norma da concessionária de energia local lá determina que é no máximo 10 ohms medidas a qualquer época do ano. Perfeito. Não, beleza. Beleza, só para tirar essa dúvida mesmo. Né? É da concessionária. Legal, Jacques. Então tá. Mais uma vez, né? Parabéns aí pelo teu trabalho, tá? Ficou bacana mesmo aí. Acho que, inclusive, vai ser um trabalho assim que a gente vai ter aqui na Unicinos agora como uma referência aí até dentro das disciplinas para apresentar aí para os colegas, né? Os professores aí de instalações elétricas, enfim, né? Tenho certeza aí que vai ser um trabalho que vai ser uma referência aí dentro da Unicinos, aí, tá? Então, Obrigado. parabéns, obrigado aí mais uma vez aí pelo convite aí para ser teu avaliador. Eu que agradeço. Obrigado, professor Vinícius. Professor Paulo Ricardo. Então, boa noite. Estão ouvindo bem aqui? Sim. Certo. Então, obrigado, Jackson, obrigado, Eduardo, pelo convite para a banca.
Tá. Concordo com o Vinícius ali, já de arrancada, né? Eu falo normalmente ali para os alunos, né? O objetivo do TCC é mostrar que tu sabe fazer, que tu consegue fazer um trabalho de engenharia, né? Então, isso tu demonstrou ali no teu TCC, né? Ele tem toda a estrutura ali. Já aproveitando os comentários do Vinícius, aqui a questão do fluxograma, eu tinha feito algumas anotações ali também, né, que pode modificar, acho que eu diria, já começando por ali, né, que foi já um comentário feito, né, que poderia talvez incluir mais alguns passos. Ao longo do texto eu coloquei uns itens ali que tu apresentasse, né, tipo a questão do gerador, algumas outras considerações ali que podem aparecer dentro do teu fluxograma, né? E ali, logo na arrancada, né, parece assim realmente que falta uma etapa de início, né? Tu tem vários processos ali, mas falta uma etapa de início que no teu slide já tinha mais ou menos apareceu, né? Tu tem algumas reuniões com o cliente, algumas coisas iniciais ali para entender as características do projeto, né? Talvez isso seja um ponto de partida, um processo inicial ali para entender qual é o processo, enfim, o que vai ser feito no projeto. E do mesmo jeito que no final dele, né, tem vários itens que tu apresenta, planta baixa, memorial, lista de materiais, e o item anterior é a elaboração dos documentos para o cliente. Talvez isso seja a entrega final, né, para o cliente. Então, depois de organizar todos esses documentos, tu tenha a entrega final do cliente, do memorial e documentação, né? Só uma questão de inverter a ordem ali, mas depois vocês podem, então, tu revisa isso, né, conversa com o Eduardo também para alinhar esses pontos. Aí, num comentário geral, né. E ali na questão do teu resumo, eu acho que tu pode aproveitar ele um pouco mais também, explorar ele um pouco mais, né? E já acrescentar, deixar bem claro ali no próprio resumo, a gente entende o que tu quer desenvolver, né? Mas valorizar um pouco mais esse primeiro, essa entrada do teu trabalho, assim, né? Porque para quem vai ler depois, né? Tu mostra todos os itens ali do teu trabalho, do teu trabalho de conclusão do teu projeto, né? Então, apresentar o objetivo principal, destacar o projeto especial, que é para atmosferas explosivas, áreas classificadas, enfim, incluir alguns resultados ali, né? O projeto foi uma sequência, basicamente dá para dizer que foi uma metodologia de projeto, né? Acho que esse é a forma que a gente poderia apresentar. Aí, já aproveitando esse item, então, colocar uns resultados finais, algumas recomendações, né? Valorizar um pouco mais o teu trabalho no resumo, e aí eu já te pergunto, na arrancada, né? Baseado até no título do teu trabalho, tá? Teu título diz que é o projeto elétrico para fornecimento de energia para um posto de abastecimento de aeronaves, certo? Isso. Pergunta: esse projeto, essa sequência, se eu estivesse avaliando o teu trabalho, a sequência de passos que foram apresentados na metodologia, poderia ser aplicado para qualquer outro empreendimento? Para a questão desse cliente, sim. E é que esse tipo de projeto, na verdade, eles são diferentes porque eles têm as normas da concessionária para ser respeitados, né? Então, apesar da concessionária seguir a 5410, a 14, a 39 lá, elas têm como referência. Ela pode ser mais restritiva quando as normas definem por restrição, e elas podem ser mais brandas quando as normas dão algum valor mínimo, por exemplo. Então, mais a sequência, a metodologia, os resultados, e esses basicamente pode ser usado para qualquer tipo desse empreendimento. Certo. Aí, se tu colocar, então, na tua metodologia, um item, né, de avaliação na avaliação inicial ali do cliente, né, identificar a localização do cliente, identificar a concessionária de atendimento, né, e aí requisitar ou identificar ou coletar as normas específicas da concessionária, o teu trabalho fica genérico e ele serve para qualquer caso. Então, ele pode ficar mais abrangente, né, porque ele está bem completo, né? Tu tem praticamente todos os itens, né? Eu diria praticamente porque eu até coloquei alguns comentários que tu pode utilizar depois lá no final nas tuas conclusões, né? Não precisa fazer isso aqui,
né? Mas colocar nas tuas conclusões, talvez algumas sugestões de trabalhos futuros, né? De complemento. Por exemplo, a parte de segurança, a parte de ATPV, cálculo de energia incidente, a análise de cargas perturbadoras, cargas com harmônicas, e algumas considerações, talvez, sobre eficiência energética. Então, acho que aí... E um itemzinho, só para fechar, né? Esses 4 itens, talvez um item de automação. Né? Deixar como um complemento, né? Tu tem as atividades principais, mas tu pode também derivar para essas avaliações específicas conforme for o caso. E aí fica um pacote completo ali de análise. Acho que essa é uma consideração. E aí, nesse item, né? Eu entendi que teu trabalho tá específico, focado no estudo de caso, na tua apresentação no projeto, né, que foi desenvolvido, né, mas ele poderia, nessa linha, e aí eu te digo assim, verificar se é muito complexo separar uma coisa da outra. Não é problema não separar uma coisa da outra, tá? Mas só para ver se dá para separar, metodologia e estudo de caso. Tentar separar as duas coisas. Né? Tentar desvincular, porque aí, tu tendo essa metodologia bem abrangente, quem quer analisar um projeto elétrico, quem quer desenvolver um projeto elétrico, segue a tua metodologia, independente do teu estudo. Eu não preciso conhecer aquele sistema de abastecimento de aeronaves, aqueles casos específicos, enfim, mas eu entendendo essa sequência de passos, né, eu consigo aplicar e fazer um outro projeto de um outro tipo de cliente. Esse é o ponto, porque, assim... a aplicação da tua metodologia foi o projeto específico que foi desenvolvido. Dá para dizer dessa forma. Né? Então, o teu TCC, o ponto principal do teu TCC é a metodologia, a sequência de passos. Né? E a sequência de cálculos, né? Os requisitos. Eu acho que até nesse ponto tu pode aproveitar e ilustrar um pouco mais o teu TCC. Tá, colocar algumas imagens dos softwares, das ferramentas, o que o Vinícius complementou ali, né, de não simplesmente colocar o software que foi utilizado, mas talvez valorizar um pouco mais e explorar um pouco mais qual o método de cálculo que ele utiliza, né, para não deixar uma coisa tão vaga assim, do tipo, não, tu coloca a informação no software e ele te dá o resultado. Baseado em quê? Né, baseado no método tal. Mas só para tentar separar uma coisa da outra, né, e complementar um pouco mais. Se não for muito complexo, tá? Se não, talvez só complementar alguns itens, algumas análises, algumas explicações. Tá, deixa eu só fechar aqui. Linhas gerais, era isso. Concordo também naquela questão de ver se é possível, né? Eu senti falta, não está errado, como o Vinícius comentou, eu senti falta de ter um item específico, assim, dentro da tua introdução, talvez um 1.1 ali, que caracterize os objetivos. Não precisa detalhar todos os itens, mas que fique bem evidente qual é o objetivo geral do teu trabalho, né, qual é o objetivo principal, e talvez abrir ele em alguns objetivos específicos. Então, o objetivo principal foi desenvolver essa metodologia de análise de elaboração de projeto industrial, no caso, e aí aplicar ele no estudo de caso específico desse posto, né? E aí tu tem todos os itens ali, né? Toda a sequência do escopo que já está apresentado ali. Talvez alguns itens desse escopo sejam os teus objetivos específicos. Tá? Mas só para dar uma olhada. Considerações, Vinícius me deixou de reserva, né? já de encomenda, na verdade, a questão do curto-circuito. Né? Na questão do curto-circuito, eu até queria que tu desse uma olhada, né? Aparece ali nas tuas equações, equação 6, equação 7, né? A forma de cálculo da corrente de curto-circuito, do curto-circuito simétrico. Uhum. Tá? Olhando para a equação, né, na forma como ela está apresentada, e sim, ela está apresentada dessa forma numa média também, né, não parece estar correto, tá? Olhando para a forma da equação, porque o que eu tenho? A corrente de curto-circuito, aparece na equação 7, né, é a corrente nominal, né, aparece um IN ali, né, dividido, deixa eu só confirmar aqui, isso, dividido pela Z
Z do sistema. Então, se eu tenho uma equação... E aí aquele N ali, na verdade, é a corrente de base, né? Então, corrente nominal do secundário transformador é a corrente de base que foi considerada. Isso. Se eu tenho corrente dividido por impedância, eu não tenho corrente. Né? Analisando a forma como está apresentada ali. O que dá para entender dessa equação? Né? Que ela utilizou o cálculo de curto considerando um PU de tensão. Né? Então, se eu tenho, lá nas equações lá de curto-circuito mesmo, da própria análise lá do sistema, né, usando os valores as equações de curto-circuito, sistemas em PU e tudo mais, né, a gente tem que a equação do cálculo de curto-circuito trifásico é a tensão em PU, tensão pré-falta, tensão no ponto do defeito, dividido pela impedância, né, em PU, que dá o valor da corrente em PU, multiplicada pela corrente de base. E aí eu vou ter o valor em amperes. Uhum. E aí, para simplificar o cálculo, a gente considera que a tensão no ponto do defeito é um PU. Pode ser a tensão pré-falta, calculada, enfim, N formas, mas é um PU de tensão. Aí sim fica numa forma final, né, usando aquele 1 e multiplicando, né, aí parece que tu tem, aí tu consegue chegar nessa equação ali, né, de N ou I de base dividido pelo Z. Mas para o trabalho acadêmico, trabalho específico, e aí nessa forma eu digo assim, a equação que aparece numa média, ela não está bem representada, né, eu diria para tu abrir. Então considera ali 1 dividido pelo Z multiplicado pelo IN. E aí tu diz que aquele corresponde a um PU de tensão. Uhum. Porque aí tu deixa claro que eu estou considerando tensão dividido por impedância, eu tenho um valor de corrente, é lei de Ohm. Né? Porque aqui não está, nessa forma final, ela não está correta. Né? Então, esse é o principal ponto ali, né? O principal aspecto ali que eu tenho nessa questão da corrente de curto-circuito. Tá? Eu acho que poderia reescrever essa equação, né? E até usar, talvez, pode reescrever essa equação mesmo, né? Só considerando isso, ou usar outras referências. Tem as normas, as filosofias de proteção das concessionárias mesmo, acho que da própria Energisa deve ter, mas da CPFL tem, da CE tem disponível, dá para usar essas normas, né? Ou outras referências, por exemplo, o livro do Geraldo Kinderman, ou outros livros que tratem do cálculo de curto. Tá. Eu já estou fechando aqui, Eduardo, não me xinga. Aqui tem também um outro item, só que aproveitei passando aqui, né? Tem as tuas tabelas, tá? Parece algumas que elas estão fora do item de referência dela. Né? Então, tem ali, por exemplo, quando tu fala no fator de demanda, tu cita no texto uma série de tabelas, da 8 a 12. Que isso é no item 2.15. Na tua tabela, as tuas tabelas 11 e 12, elas aparecem no item 2.16. Eu acho que deslocou a página ali e acabou a tabela ficando no lugar do outro tópico. Tá? Só cuidado nesse item aqui, para ajustar ali. E... Tá, aqui é do memorial, da metodologia, ok. E aí também, ainda no item curto-circuito, tá? Acho que tu até colocou no texto, não me recordo bem o valor, mas tá lá especificado. Né? Tu considerasse os valores de curto-circuito e para o cálculo do curto, os valores a partir da impedância do transformador, né? Não tem os dados de impedância do equivalente da concessionária, certo? Não, porque não foi solicitado esse estudo de viabilidade prévio. Tá. Não, beleza. Perfeito. Mas eu acho que é importante deixar claro, né, lá no cálculo de curto, né, que para ter o valor mais correto, né, da sequência de curto-circuito, das informações de curto-circuito, enfim, dos valores, né, até para conhecer o curto-circuito na alta tensão do transformador, para saber se está dentro daqueles itens, daqueles limites de
dos 10 KA apresentados, deve estar, mas, né, para ter uma ideia de qual o valor, e daí, a partir daí, colocar em série a sequência do transformador e a indústria, né? Então, considerar o equivalente TVNAM da concessionária, e na falta deste, então, realizar o cálculo do curto-circuito presumido a partir das equações tal. E aí tem alguns itens, assim, são detalhes, tá? São alguns itens menores ali, e aí eu acho que nesse ponto entra essa questão de valorizar um pouco mais, ilustrar um pouco mais e detalhar, né, a questão dos softwares. Tem alguns trechos ali que tu coloca. Vários softwares são disponíveis, algumas ferramentas, foi utilizada a ferramenta tal. Então, dá alguns exemplos desses softwares quando tu cita várias ferramentas, né, por exemplo, para o cálculo do aterramento. E outros aspectos ali de quais equações, quais métodos são utilizados, enfim, né, dentro do contexto de cada software. E aí, eu acho que no final, eu coloquei os itens ali da sugestão ali de trabalhos futuros, só alguns comentários. Tem um monte de coisa marcada aqui em amarelo, mas foi para minha sequência de leitura, tá? O que eu coloquei de relevante ali, eu achei, mas eu coloquei como um comentário dentro do PDF, tá? Depois eu te encaminho esse documento. Perfeito. E no mais era isso, tá? Era só para apontar esses itens, né? O trabalho tá bem construído, né? Tem início, meio e fim, principalmente, né? Então, parabéns aí pelo trabalho e agradeço mais uma vez o convite. Eduardo? Obrigado, professor. Então, Jackson, eu vou te pedir aí uns 15 minutos, 20 minutos para que a gente possa se reunir na sala da tua avaliação. Perfeito. E, né, o teu grau e fazer algumas explicações aí dos comentários, tá bem? Tá, ok. Aguardem. Até mais. Até.